quando entrei em trabalho de parto no casamento da minha irmã, naquele momento, o que meu pai fez foi ainda mais impactante. O som de pequenos pés batendo no piso de madeira preenche a sala de estar enquanto o sol entra pelas janelas. Balões balançam suavemente na brisa suave do ventilador de teto. Em cima da mesa, um bolo de aniversário com cobertura azul diz: "Feliz primeiro aniversário, Léo." Eu assisto meu filho rir enquanto Steven o levanta bem alto no ar. É difícil acreditar que já passou um ano inteiro desde o dia em que ele nasceu, desde aquele dia, o dia em que tudo desmoronou e finalmente se reconstruiu. Olá, meu nome é Vanessa Carter, tenho 31 anos, sou mãe, esposa e uma sobrevivente do tipo de dor familiar que não deixa marcas na pele, mas cicatrizes na alma. Hoje eu vivo em um lar cheio de amor, mas para entender como chegamos até aqui, você precisa saber o que aconteceu, porque exatamente um ano atrás, eu estava com 8 meses de gravidez, mal conseguindo me segurar. No casamento da minha irmã, fui humilhada, agredida e deixada sangrando na frente de centenas de pessoas, pelas mesmas pessoas que deveriam me amar mais, meus próprios pais, minha irmã. E não era a primeira vez que eles me quebravam. Cresci em uma casa onde meu nome era frequentemente dito por último ou nem dito. Minha mãe, Bárbara, se importava mais com a aparência do seu batom do que com o que eu sentia. Meu pai, Charles, sentava à mesa de jantar como uma estátua, acenando com a cabeça somente quando Jéssica, minha irmã mais nova, falava. E Jéssica? Ela era a criança perfeita, a bonita, a que recebia aplausos apenas por respirar. Eu só estava lá, ninguém notava quando fui aceita na faculdade sozinha, ninguém comemorou quando comecei meu negócio de planejamento de eventos do zero. E quando disse a eles que estava grávida, você pensaria que eu tivesse anunciado uma morte. Você está grávida com esse trabalho. Quem vai cuidar de você? Minha mãe nem fingiu um sorriso, meu pai apenas virou a página do jornal. Foi quando parei de esperar qualquer coisa deles. Mas então veio o casamento de Jéssica, o casamento perfeito, cintilante da filha perfeita da família. Eu deveria ter ignorado o convite, deveria ter me protegido, mas não o fiz. Entrei naquela sala, 8 meses grávida, segurando a mão do meu marido e ainda ingenuamente esperando que talvez dessa vez eles me vissem, me recebessem, me reconhecessem. Eu não sabia que aquele dia mudaria tudo. 2 semanas antes do casamento, o convite chegou em um envelope de seda branca, estampado com letras douradas e amarrado com um laço de fita rosa pálido. O cartão era caro, impecável e teatral, como tudo que Jéssica fazia. Você está cordialmente convidado para o casamento de Jéssica Carter e Brandon Lively. Steven o encontrou na caixa de correio, trouxe para dentro e o colocou delicadamente na mesa da cozinha. Eu fiquei olhando em silêncio, meus dedos traçando a borda da fita sem desatar o nó. Você quer ir? Ele perguntou suavemente, já sabendo que a resposta não era simples. Uma parte de mim queria jogar fora, outra parte, a filha ferida, ainda agarrando algum fio de esperança, pensava que talvez dessa vez eles me tratassem como eu importasse. Mas eu sabia melhor, já tinha passado por isso antes. Jantares em família onde ninguém perguntava como eu estava. Festas de feriado onde minha presença parecia uma obrigação, não uma recepção. Olhei para Steven. Não quero me arrepender de não ir. Ele sorriu e colocou sua mão sobre a minha. Então iremos juntos. Mas se você se sentir nem um pouco desconfortável, saímos, sem explicações. Só diga a palavra. Isso era o que eu amava nele, sem jogos, sem pressão, apenas presentes. Na manhã do casamento eu estava na frente do espelho, lutando para fechar o zíper do vestido azul marinho que eu tinha escolhido. Era o único vestido que parecia elegante e respirável o suficiente para o meu corpo gravemente grávido. Eu estava com 36 semanas de gravidez e minhas costas inferiores doíam constantemente. Minha barriga estava cheia, redonda e linda, mas vinha com inchaço, rigidez e cansaço. Mesmo assim, fiz meu cabelo, apliquei uma maquiagem leve e coloquei os pequenos brincos de safira que Steven me deu no nosso aniversário no ano passado. Eu me via forte, cansada, mas forte. Enquanto dirigíamos até o local, Steven manteve a mão sobre minha perna, ocasionalmente me olhando, como se estivesse silenciosamente verificando como eu estava. Eu apreciava sua preocupação silenciosa. Já havia ensaiado os sorrisos que precisaria usar, os acenos educados, as formalidades forçadas. O que eu não estava preparada era para o verdadeiro espetáculo do evento. No momento em que chegamos a Evergreen State, uma grande mansão transformada em salão de eventos na periferia da cidade, eu senti aquele velho sentimento de que não pertencia ali. O estacionamento estava repleto de carros de luxo, os convidados subiam as escadas de mármore em vestidos que brilhavam sob o sol da manhã.
Eu vi rostos familiares, mulheres do clube de bridge da Bárbara, homens do círculo de negócios do Charles, mas ninguém olhou para mim. Lá dentro, tudo era branco e dourado, enormes lustres de cristal, arranjos de flores explodindo com rosas importadas, velas de marfim acesas em todas as superfícies. Era deslumbrante e sufocante. Respira, Steven sussurrou. Não vamos ficar muito tempo. Entramos e fomos recebidos, não pelos meus pais nem pela minha irmã, mas por uma das assistentes de Jéssica. Ela nos deu um sorriso ensaiado e nos entregou um pequeno envelope com nosso número de mesa. Estava escrito reservado para assentos extra, como se fossemos bagagem. Ao olhar pela sala de baile, meus olhos se fixaram na minha mãe. Ela estava perto do palco, vestindo um vestido de designer branco com diamantes, o cabelo preso em um coque impecável. Ela parecia fria e inacessível. Então vi Jéssica em um vestido de noiva rosa claro, até o chão, que brilhava como seda líquida, cercada por fotógrafos e madrinhas com vestidos de designer combinando. Sorri de leve. Não sentia inveja de sua beleza, ou de sua atenção, eu só estava cansada de fingir que não doía. Doía o fato de que meus pais não me perguntaram nenhuma vez durante a minha gravidez como eu estava me sentindo. Doía o fato de que nunca ofereceram ajuda. Doía o fato de que ainda me faziam sentir como se fosse um fardo na minha própria família. E eu nem percebi que aquele dia traria toda aquela dor enterrada à tona e a rasgaria em pedaços. Steven me ajudou a ir até nossa mesa, situada em um canto afastado do salão de baile, perto do corredor que levava à cozinha. Nem era visível para o palco principal. As toalhas estavam amassadas, os talheres estavam em desordem, comparado aos centros de mesa de cristal e cetim que brilhavam por toda parte. Nossa mesa parecia uma ideia esquecida. Steven não disse nada, mas eu podia sentir a tensão em sua mão enquanto ele puxava minha cadeira. Sorri para ele suavemente. Está tudo bem, sussurrei. Sabíamos que isso ia acontecer. Ele não discutiu, apenas se inclinou e beijou minha testa. Vou sair por um minuto, ele disse, checando o celular. Preciso devolver essa ligação antes que a cerimônia comece. Está muito barulho aqui. Assenti e o vi se dirigindo para a saída. Alguns minutos depois, me levantei lentamente, precisando esticar as pernas. Foi quando ouvi sua voz atrás de mim. Vanessa. Me virei. Lá estava Jéssica. Seu vestido brilhava sob a luz e seus cachos perfeitos estavam presos em um coque bagunçado, mas intencional. Ela parecia uma noiva de capa de revista. Seus lábios se curvaram em um sorriso sarcástico que não atingiu seus olhos. Você realmente está mostrando, não é? Pisquei. Estou com 9 meses, respondi calmamente. Ele está saudável. Ela assentiu lentamente, depois olhou para o meu vestido com clara desaprovação. Você não conseguiu encontrar nada mais favorecedor? Mordi o interior da bochecha e olhei para o lado. A música estava mais baixa, pois as pessoas estavam se sentando. Os fotógrafos circulavam, se posicionando para a entrada perfeita da noiva. Tudo estava ensaiado, tudo estava curado, exceto eu. Jéssica, disse eu baixinho, não quero problemas hoje. Estou aqui porque me importo com você, mesmo que você não se importe comigo. Isso fez algo com ela. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Então prove, ela disse de repente. Aquele centro de mesa ali, ela apontou para um grande vaso de mármore ornamentado colocado perto do corredor principal. Precisa ser movido mais para frente, o fotógrafo disse que está bloqueando a foto. Eu a encarei. Você quer que eu mova isso? Não é tão pesado, quero dizer, a menos que a gravidez tenha te tornado completamente inútil. Congelei, minhas mãos tremeram levemente ao lado do corpo. Olhei ao redor, ninguém mais estava prestando atenção. Era como se toda a sala tivesse nos ignorado. Jéssica, eu estou com 37 semanas de gravidez, disse lentamente, não deveria levantar nada pesado, e você sabe disso. Ela deu um passo em minha direção, abaixou a voz e sibilou. Então, por que você está aqui? Respirei fundo e me virei ligeiramente para me afastar, mas antes que eu pudesse dar o segundo passo, ela me empurrou. Não foi uma brincadeira, não foi gentil, foi deliberado. A multidão estremeceu. Meu corpo se torceu violentamente e meu equilíbrio falhou. Eu tropecei e caí de joelhos, uma dor aguda explodiu na parte inferior da minha barriga e costas. Então senti. Líquido quente se espalhou por baixo do meu vestido, rapidamente se acumulando sob mim no piso de mármore. Suspiros ecoaram ao meu redor enquanto todo o salão de baile caía em um silêncio atordoado. Um garçom deixou cair uma bandeja, uma câmera clicou. Jéssica deu um passo para trás, seus olhos arregalados, assustados ou com medo, eu não sabia dizer de onde estava. Minha mãe, Bárbara, soltou um sussurro horrorizado. O que você fez?
E então Jéssica gritou para mim: "Você estragou meu casamento." Eu mal conseguia respirar, meu peito se movia com dificuldade, meu vestido grudava nas minhas pernas, ensopado em fluido. As pessoas começaram a sussurrar, puxando seus celulares para filmar, se afastando de mim como se eu fosse uma doente. "Você deveria ter ficado em casa", Jéssica gritou. E assim que tentei me levantar com os braços trêmulos, vi ele, meu pai. Ele atravessou a multidão furiosamente, olhos arregalados de raiva e, sem hesitar, agarrou a primeira coisa ao alcance, um tripé dobrado. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele o levantou e bateu com força na minha cabeça. O som do tripé batendo no meu crânio foi nauseante, um estalo pesado e metálico que ecoou pelo piso de mármore. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Meus ouvidos zumbiam, minha visão ficou turva, e uma corrente quente desceu pelo meu rosto. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Estava atordoada não apenas pelo golpe, mas pela pura descrença de que meu pai havia realmente me atingido em público, em um casamento, enquanto eu estava com 9 meses de gravidez. Lembro de ouvir suspiros, alguém gritando, vidro quebrando em algum lugar ao fundo. Meu corpo começou a tremer enquanto eu desabava totalmente no chão, meus joelhos cedendo debaixo de mim, meu vestido encharcado grudando na minha pele, a dor na minha barriga agora acompanhada de uma forte e pulsante dor na parte de trás da minha cabeça. E então vieram os sussurros: "Ele acabou de bater nela? Oh meu Deus, ela está sangrando. Ela está grávida. Que diabos há de errado com eles?" No meio do caos, ouvi a voz de Jéssica gritando novamente: "Você tinha que fazer esse dia ser sobre você, não é? Esse é o meu dia." Eu mal conseguia registrar o que ela estava dizendo, mas vi sua expressão. Ela não estava em pânico por minha lesão, ela estava em pânico pelas fotos, pela sua reputação, pela sua história no Instagram. Então, ouvi o som familiar da minha mãe, os saltos batendo rapidamente no chão. Ela se agachou ao meu lado não para me consolar, mas para sibilar entre os dentes cerrados: "Levanta, não faça cena. Você já nos envergonhou o suficiente." Olhei para ela atordoada, o sangue escorrendo da minha linha do cabelo, e naquele momento percebi que eles não me viam como família, não me viam como humana. Eu era apenas um incômodo. De repente uma voz familiar rugiu pela sala, uma voz cheia de raiva e pânico: "Vanessa." Era Steven. Ele atravessou a multidão atonita como um homem possuído, seus olhos fixos em mim, caído em uma poça de fluido e sangue, e seu rosto retorcido em horror. Ele se agachou ao meu lado. "Oh meu Deus! Quem fez isso com você?" Ele sussurrou, suas mãos trêmulas tocando meu rosto, verificando se eu estava consciente, se me mexia, se estava viva. Eu mal consegui falar, apenas olhei para ele, piscando através das lágrimas. Então, uma dúzia de vozes começou a gritar ao mesmo tempo. Foi a irmã dela, a bolsa estourou. E então o pai bateu nela. "Ela precisa de uma ambulância agora." Steven se levantou como um homem em chamas, olhos brilhando. "Ligue para o 911. Ele gritou. "Agora." Ele puxou o celular e discou ele mesmo, enquanto gritava: "Sim, é uma emergência. Minha esposa grávida foi agredida fisicamente. Ela está sangrando, a bolsa estourou. Ela precisa de atendimento médico imediatamente, e os agressores ainda estão aqui." Em poucos momentos, o caos se transformou em urgência. As pessoas finalmente guardaram seus celulares e começaram a se mover. Um convidado, alguém que eu não reconhecia, correu para pegar um guardanapo para minha cabeça. Um homem mais jovem tirou o casaco e colocou sob meu pescoço para me elevar. Em algum lugar ao fundo, a voz de uma mulher gritou: "Alguém pare esse homem, ele bateu em uma mulher grávida." Mas meu pai já tinha se retirado para o canto, mãos trêmulas tentando se explicar para ninguém. Jéssica estava chorando agora, mas não por mim. Ela continuou gritando: "Isso não é justo. Ela estragou tudo. Este era para ser o meu dia perfeito." Steven se ajoelhou novamente ao meu lado, segurou minha mão com força e sussurrou: "Eles estão a caminho, amor. Eu estou aqui, você vai ficar bem, eu prometo." E pela primeira vez desde que cheguei naquele casamento amaldiçoado, eu acreditei em alguém. O som das sirenes cortou a tensão no salão de baile. Em menos de 5 minutos, 2 policiais e uma equipe de paramédicos irromperam pela entrada principal. No momento em que me viram deitada no chão, com sangue escorrendo pelo meu rosto, meu vestido encharcado e meu marido me abraçando protetivamente, o clima mudou de caos para ação controlada. "Afaste-se todo mundo! Livre a área!" gritou um paramédico ajoelhando-se ao meu lado. O oficial Grant, alto e composto, olhou rapidamente ao redor. "Quem fez isso com ela?" ele exigiu. Uma dúzia de mãos apontou para meu pai, Charles. "Ele bateu nela com aquele tripé", alguém disse. "Ela está grávida." Ela já estava no chão quando ele a atacou.
Steven ficou imóvel, tremendo, mas composto. Ela está com 37 semanas de gravidez. A bolsa estourou depois que foi empurrada pela irmã dela e então o pai bateu na cabeça dela. Ela está sangrando e com dor há 10 minutos. Eu quero que todos eles sejam acusados. Os policiais não hesitaram. Charles foi algemado ali mesmo na pista de dança. Seu rosto ficou pálido. Bárbara tentou intervir, levantando a voz. Isso é um mal-entendido. Você não pode prendê-lo na frente de todas essas pessoas. O oficial Grant se virou calmamente para ela. Senhora, agredir uma mulher grávida não é um mal-entendido. Então apareceu Jéssica. Ela tinha desabado em uma cadeira decorativa, sua maquiagem borrada, seu vestido amassado, seus soluços rasos e egoístas. Ela caiu, foi um acidente, eu não queria empurrá-la. Foi culpa dela, ela fez tudo isso ser sobre ela. Mas sua voz quebrou sob o peso da verdade, e os smartphones que gravaram toda a cena não deram espaço para negação. O oficial Grant se aproximou dela em seguida. Recebemos relatos de testemunhas e evidências em vídeo de que você iniciou o contato físico que levou à lesão desta mulher. Você vai conosco também. Jéssica gritou quando a algemaram. Você não pode fazer isso comigo. É o meu casamento. Steven murmurou baixo, ao meu lado novamente, enquanto os paramédicos preparavam a maca. Bárbara, ainda em negação, avançou para argumentar novamente, mas outro policial interveio. Senhora, você assediou verbalmente a vítima enquanto ela estava sangrando no chão. Você está sendo detida por obstrução e suspeita de cumplicidade em abuso. Agora, os três, minha mãe, meu pai e minha irmã, estavam algemados e sendo levados pela mesma entrada por onde haviam entrado, como se fossem realeza. E então veio o golpe final para o dia perfeito deles. A família de Brandon, os futuros sogros de Jéssica, testemunharam tudo. A mãe dele estava perto da porta, com os braços cruzados, sua expressão uma tempestade de fúria e desgosto. Esse casamento acabou, ela anunciou. Não vamos ligar nosso nome a uma família capaz de fazer isso. Alguém respirou fundo. O rosto de Jéssica se contorceu em horror. Não, não. Por favor, não façam isso. Já gastamos. Você já gastou o seu caráter, cortou a mãe de Brandon. E está falido. E com isso eles viraram as costas e saíram. Eu fui levantada na maca, Steven caminhando ao meu lado, segurando minha mão com firmeza. Um paramédico pressionou gases suavemente na minha têmpora, enquanto o outro monitorava meus sinais vitais. Vamos levá-la para o hospital St. Grace, disse um deles. Você está estável, mas estamos preparando a unidade de maternidade, só por precaução. Steven beijou minha mão. Estou com você o tempo todo. Quando as portas da ambulância se fecharam e o caos do casamento arruinado ficou para trás, olhei para o teto da ambulância e sussurrei, deixa a imagem perfeita cair por terra. Eu não preciso mais da aprovação deles. Eu tenho minha verdadeira família agora. A ambulância acelerou pelas ruas, a sirene soando acima da minha cabeça, mas dentro do veículo, tudo parecia estranhamente calmo. Um paramédico monitorava meus sinais vitais, o outro mantinha um olho no monitor da frequência cardíaca fetal. Eu apertei a mão de Steven com toda a força que me restava. Você está indo muito bem, Vanessa, disse o paramédico suavemente. A frequência cardíaca do bebê está estável. Vamos chegar no hospital em 5 minutos. O rosto de Steven estava perto do meu. Sua voz estava suave, mas trêmula. Sinto muito. Eu nunca deveria ter saído do seu lado. Eu não sabia que eles... Apertei a mão dele de volta. Você não fez nada de errado, sussurrei. Eles fizeram. Não lembro muito da viagem depois disso, só as luzes acima, o suave bip do monitor e a estranha calma que se apossou de mim. Não era paz, era foco, uma espécie de força entorpecida que só mulheres em trabalho de parto ou em zonas de guerra conseguem entender. Quando chegamos ao Hospital St. Grace, a equipe de maternidade já estava esperando. Eles se moveram rapidamente com eficiência. A doutora Lisa Bennett, a mesma médica que havia cuidado do meu pré-natal, apareceu ao meu lado, com uniforme cirúrgico e máscara protetora. Vanessa, ela disse, com firmeza e carinho, você está segura agora. Vamos cuidar de você e do seu bebê. Steven foi autorizado a ficar ao meu lado durante todo o processo, enquanto me levavam para a sala de parto. Ele continuava sussurrando, você é forte, você é corajosa, ele está quase aqui. As contrações vieram rápido, o trauma havia iniciado o trabalho de parto. As horas se misturaram, dor, respiração, segurando o braço de Steven, vozes dizendo para eu empurrar, segurar, respirar novamente. Meu corpo estava exausto, mas meu coração se recusava a parar de lutar. E então ele chorou, o som mais bonito que eu já tinha ouvido. Meu filho, Léo, veio ao mundo com um grito forte e saudável.
Logo após as 2 horas da manhã do dia seguinte, seus pequenos punhos se agitaram no ar, sua pele corada e perfeita. A doutora Bennett gentilmente o colocou sobre o meu peito, e eu me lembro de chorar, não só pela liberação física, mas também pela emocional. Oi, querido, sussurrei, acariciando sua bochecha macia. Bem-vindo ao mundo melhor. Steven se inclinou sobre mim, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele beijou a testa de Léo e depois a minha. Você conseguiu, ele disse. Você fez tudo. Ficamos no hospital por 4 dias, o suficiente para que eu me recuperasse completamente do golpe na cabeça, do trabalho de parto e do trauma emocional. Fui monitorada de perto, tive tempo para curar e estive cercada por enfermeiras gentis que me trataram não como um escândalo, mas como um ser humano. E durante aquelas noites tranquilas, segurando Léo em meus braços, ouvindo Steven roncar suavemente na cadeira dobrável, percebi algo. Eles podiam me humilhar, podiam me ignorar, podiam até tentar me quebrar, mas nunca mais me calariam. E no momento em que fui liberada, sendo suavemente levada para fora do hospital com Léo dormindo tranquilamente no seu berço, virei para Steven e disse, está na hora de buscar justiça. Ele assentiu sem hesitar. Vamos ver o advogado. 2 dias depois de minha alta do Hospital St. Grace, Steven e eu entramos no escritório do advogado Mark Wilson, um homem firme e focado, com olhos que não vacilaram quando eu lhe contei a verdade. Eu segurei Léo em meus braços, seu corpo pequeno dormindo pacificamente contra o meu peito, inconsciente da tempestade que ele havia nascido. Não estamos apenas fazendo um boletim de ocorrência, disse ao advogado. Eu quero registrar acusações completas por tudo. Mark não precisou de convencimento. Ele já tinha visto as filmagens. Múltiplos vídeos do casamento haviam se tornado virais nas redes sociais no momento em que eu caí, Jéssica gritando, meu pai balançando o tripé na minha cabeça, e a corrida apavorada dos convidados. O vídeo teve mais de 2 milhões de visualizações no TikTok, Instagram e Facebook, e a reação pública foi brutal. As pessoas estavam revoltadas, grupos de direitos das mulheres, associações de enfermeiras e fóruns de paternidade condenaram a violência. Pessoas que eu nunca conheci estavam pedindo justiça em meu nome. Eu não me senti orgulhosa dessa atenção, mas me senti validada. Vamos prosseguir com as acusações de agressão agravada, explicou Mark, e incluiremos o risco à criança não nascida, violência pública e abuso emocional. Com as evidências em vídeo e os depoimentos das testemunhas, esse caso está praticamente fechado. Entramos com o processo naquele mesmo dia. O que se seguiu foram uma série de audiências, depoimentos e datas judiciais. Eu não me escondi. Compareci a todas elas com a cabeça erguida e Léo em uma cadeirinha no peito de Steven. Os cochichos na sala de audiência não me incomodavam, os olhares julgadores de meus pais e ex-amigos não me assustavam. O que importava era o que o juiz ouvia e o que o júri via. Minha mãe, Bárbara, tentou enquadrar o incidente como um mal-entendido. Meu pai, Charles, alegou que perdeu o controle no calor do momento. Jéssica se fez de vítima, chorando sobre o casamento arruinado e sobre como ninguém entendia a pressão que ela estava vivendo. Mas as lágrimas de crocodilo dele se desfizeram sob o peso da verdade. As imagens de segurança, as gravações dos convidados e os depoimentos de dezenas de testemunhas pintaram um quadro claro. Eles haviam me humilhado, colocado em risco e agredido fisicamente uma mulher grávida de termo completo, sua própria filha e irmã, na frente de centenas de pessoas. O veredicto final veio em uma quinta-feira à tarde. A voz do juiz foi calma, mas firme. Barbara Carter, Charles Carter e Jessica Carter, com base nas evidências apresentadas. Este tribunal os considera culpados de todas as acusações. Cada um de vocês está condenado à prisão estadual, sem direito à liberdade condicional antecipada. Este tribunal também reconhece o trauma emocional e físico causado a Vanessa Carter e ao seu filho recém-nascido Léo Carter. Soltei o ar pela primeira vez em semanas. Steven apertou minha mão. Léo dormia tranquilamente. Eles iriam para a prisão, os 3. Não por vingança, não por orgulho, mas porque finalmente era o momento certo. O mundo viu o que eu tinha suportado por anos, e porque eu me recusei a ficar em silêncio novamente. Após o veredicto, tudo mudou. Não apenas legalmente, mas emocionalmente. Pela primeira vez na minha vida, senti o que realmente significava estar segura. Não precisava mais andar na ponta dos pés, esperar por uma ligação que nunca vinha, fingir que não estava machucada. Bárbara, Charles e Jéssica, as pessoas que deveriam me proteger e me amar, agora estavam atrás das grades. O sistema de justiça fez a sua parte, agora era a nossa vez de curar.
Steven e eu nos mudamos de volta para a casa de sua infância, uma casa aconchegante de 2 andares com uma varanda que contornava a casa e um jardim que florescia o ano todo. Seus pais haviam falecido alguns anos antes, mas a casa ainda se sentia acolhedora, como se estivesse esperando por uma família que a trouxesse de volta à vida. Essa família éramos nós. Decorei o quarto de Léo com paredes azuis suaves, estrelas no teto e murais de animais pintados à mão que fiz durante suas sonecas. Cada pincelada era uma pequena declaração. Você está seguro, você é desejado, você é livre. Steven voltou ao trabalho com um horário flexível, e eu comecei a reconstruir lentamente meu negócio de planejamento de eventos em casa. Mas dessa vez eu não me afundei no trabalho para escapar da dor. Eu trabalhei porque amava o que fazia e porque Léo merecia uma mãe que ainda sonhasse. Meus dias passaram a ser preenchidos com risadinhas suaves, canções de ninar e passeios de carrinho no parque do bairro. Começamos a frequentar uma nova igreja, onde as pessoas não cochichavam atrás das suas costas ou me julgavam pelo sobrenome. A comunidade nos acolheu de braços abertos. Alguns até seguiram o caso online e vinham até mim dizendo: "Você é tão corajosa, fez a coisa certa, seu filho vai se orgulhar de você." Mas a validação mais poderosa veio no silêncio, na forma como Steven me olhava todas as noites ou como Léo estendia as mãos para mim quando estava sonolento. Começamos a criar nossas próprias tradições, noites de pizza nas sextas-feiras, panquecas de domingo pela manhã, abraços aleatórios nas terças-feiras no sofá da sala de estar enquanto assistíamos desenhos animados. Nossa casa não era perfeita. Havia noites sem sono, fraldas sujas e contas a pagar, mas era nossa e era real. Pela primeira vez na minha vida, não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo. O sol entrava suavemente pelas janelas, lançando faixas douradas pela nossa sala de estar. Balões estavam amarrados nas cadeiras, um cartaz de Feliz Aniversário Léo estava pendurado sobre a lareira, e o cheiro de glacê de baunilha preenchia o ar. Steven estava ao lado do balcão da cozinha, acendendo a última vela em um pequeno bolo azul e branco que fizemos juntos na noite anterior. Léo, agora andando com um entusiasmo trêmulo, engatinhava pelo tapete com seu pijama de dinossauro, rindo ao som de seus próprios passos. Eu os observava, meu coração cheio de uma forma que eu nunca achei que fosse possível. Hoje marcava exatamente 1 ano desde aquele dia, o dia em que Jéssica me empurrou, o dia em que meu pai me agrediu, o dia em que entrei em trabalho de parto e o dia em que meu filho veio ao mundo. Foi o dia em que minha antiga vida acabou e uma nova começou silenciosamente. Vanessa e Steven sorriu, acenando para a mesa, pronto para cantar. Eu acenei, lágrimas já se formando enquanto nos reuníamos ao redor de Léo. Cantamos suavemente, não alto, não para mostrar, apenas para ele, para nós. Feliz aniversário para você, feliz aniversário, querido Léo. Ele bateu palmas e gritou de felicidade enquanto Steven apagava a vela por ele e depois o ajudava a pôr um dedinho no glacê. Risadas preencheram a sala enquanto eu levantava Léo nos meus braços. Uma onda de reflexão se abateu sobre mim. 1 ano havia se passado, 1 ano de mudanças, cura e reconstrução, 1 ano de deixar ir a dor e entrar plenamente na alegria que eu uma vez pensei que não merecia. Olhei para a foto na mesa lateral, aquela do dia em que saímos do tribunal, eu segurando Léo, o braço de Steven envolvendo minha cintura. Meus olhos na foto não estavam tristes, estavam seguros, orgulhosos. Ele nunca saberá esse tipo de dor, sussurrei, beijando o cabelo macio de Léo. Ele crescerá com amor, não controle, com segurança, não silêncio. E naquele momento, soube que eu não havia dado à luz apenas a um filho, eu havia dado à luz a uma nova versão de mim mesma, alguém que não implorava mais por amor de pessoas que nunca souberam como dá-lo. Hoje era o aniversário dele, mas parecia também o meu, porque o passado não me conhecia mais e nunca mais me conheceria. Se essa história tocou seu coração, por favor, curta. Adoraríamos ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua voz importa. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias poderosas baseadas em vidas reais todas as semanas. Obrigada por assistir.